data dia 19 de setembro. Como todos sabemos, o censo é uma operação gigantesca, de grande alcance teleológico, de extrema importância para a vida de qualquer país e que mobiliza extensos recursos dos cofres do Estado, razão pela qual não deve escapar ao escrutínio milimétrico dos cidadãos. Quando, em relação a uma operação desta envergadura, não cessam os relatos indiciadores de dantescas irregularidades capazes de comprometer profundamente a confiabilidade e utilidade dos dados a obter, redundando ipso facto num desperdício colossal do dinheiro público. Temos todos que disparar os nossos alarmes mais sonantes e procurar respostas para as nossas inquietações. É por esta razão que convocamos esta conferência de imprensa, com a qual pretendemos manifestar o nosso posicionamento enquanto Governo Sombra em relação ao recenseamento geral da população e habitação 2024. Senhoras e senhores, caros jornalistas, o Censo Geral da População, ou também Censo Demográfico, define-se como sendo um estudo estatístico referente a uma população que possibilita a recolha de várias informações, tais como o número de homens, de mulheres, crianças e idosos, respectivas faixas etárias, onde e como vivem as pessoas. Segundo a Organização das Nações Unidas, através do Fundo das Nações Unidas para a População, o censo pode ser definido como conjunto de operações que consistem em recolher, agrupar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais relativos a um momento determinado ou em certos períodos a todos os habitantes de um país ou território. O objetivo do censo ou recenseamento, sendo uma operação exaustiva e única, fonte completa de informação desagregada para todas as unidades geográficas e administrativas do país, é produzir dados fundamentais e de suma importância para a definição das políticas públicas e privadas. A importância estratégica do censo no contexto de desenvolvimento do país é, portanto, inegável e também inquestionável, o que torna a sua realização periódica uma obrigação dos governos que efetivamente pretendam trabalhar em prol do bem-estar das suas populações. São características do recenseamento as seguintes. Primeiro, projetado e executado sob o apoio do governo, logo, obrigatório responder. Segundo, universal. São contados uma única vez todos os habitantes do território. 3. Simultaneidade de recolha de informações que se referem todas a um período bem determinado, isto é, realizado ao mesmo tempo em todas as zonas do país para evitar duplas contagens. 4. Recolha com base no indivíduo das informações nele contidas sobre a população recenseada, ou seja, as pessoas contadas na sua residência, e são criados boletins para cada indivíduo. 5. Âmbito territorial bem delimitado, em que assenta a contagem da população, realiza-se o recenseamento no território de um país, podendo fazer-se também em embaixadas, que são consideradas território do país dado, e pessoas que vão a bordo de navios ou aviões de bandeira nacional, etc., no dia do recenseamento. 6. Elaboração periódica dos dados. Hoje em dia, os dados não são guardados em segredo, encontrando-se à disposição de todos.
7, realização periódica. Habitualmente, nós aqui de 10 em 10 anos. Numa perspectiva histórica, o censo era, na Roma antiga, uma lista de cidadãos e bens elaborada pelos censores, evoluindo com o tempo para designar-se simplesmente lista de bens adquiridos, o que viria a influenciar a criação do voto censitário, que reconhecia o direito político com base no próprio censo, ou seja, da riqueza possuída. De salientar que na Antiguidade Romana a incorporação dos cidadãos dependia criteriosamente do status social. Por isso, a classe pobre era excluída em assuntos ligados à guerra. Na época moderna, o Império Português, com base no Congresso Internacional de Estatística de Bruxelas em 1853, deu início aos recenseamentos em 1864, no reinado ainda de Dom Luís, com indicação de realização, pese algumas exceções, ditadas por diferentes circunstâncias, em intervalos regulares de 10 anos. Assim foi 1900, 1911, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970. E desde 1981, realizado em anos que terminam em 1. Ao longo dos anos, as operações censitárias foram incorporando no seu portfólio tecnologias paulatinamente mais sofisticadas, que foram tornando as operações cada vez mais benignas e o alcance de resultados mais facilitado, com ganhos consideráveis em termos de fiabilidade dos dados. Sendo o censo basicamente uma operação estatística, o concurso dos computadores contribuiu sobremaneira para o estreitamento das margens de erro. Hoje, com toda a plasticidade patente nas tecnologias digitais, as operações censitárias ganharam um novo impulso que não se compadece mais com determinadas falhas que antigamente ocorriam de forma sistemática. A humanidade tem, por conseguinte, uma experiência acumulada ao longo dos séculos em relação à realização de operações desta natureza, o que faz com que, em pleno século XXI, com toda esta base histórica existente e o suporte de tecnologias avançadas, sejam imperdoáveis determinados erros com os quais havia certa complacência no passado. Senhoras e senhores, o processo censitário em Angola. Um pequeno resumo histórico. Angola, tendo pertencido ao Império Colonial Português, os primeiros dados do censo confundiram-se com a estratégia do reforço da presença do poder estatal colonial com conotação discriminatória de matriz totalmente racista. Nessa conformidade em Angola, o censo mais abrangente incluiu o registro dos anos de 1950 e 1970, esse último o mais importante de todo o período colonial. Em 2014, foi realizado o emblemático Censo Geral, por sinal, o primeiro de uma Angola independente, depois de um jejum prolongado de 44 anos, onde, para se mitigar o vazio administrativo, o governo e as agências das Nações Unidas socorreram-se de dados de recenseamento parcial e, por extrapolação, com apoio em técnicas estatísticas que as ciências matemáticas oferecem e o mapeamento cartográfico por satélites. Quanto ao Censo Geral da População e Habitação 2024, sob o pomposo lema "Juntos contamos por Angola", e com todo o requinte publicitário, o Censo Geral da População 2024 arrancou oficialmente a 19 de setembro de 2024. A anteceder o censo propriamente dito, inúmeras ações foram desenvolvidas com o propósito de apurar a máquina
para desenvolver essa empreitada. Tal é o caso, por exemplo, do censo piloto que ocorreu em 7 províncias, nomeadamente Luanda, Bengo, Bié, Lunda Norte, Uíge, Cuando Cubango e Cunene, com a participação de observadores estrangeiros de nações parceiras do Instituto Nacional de Estatística, cuja agenda de trabalho pendia na aferição do curso da estratégia da operação de campo, do aplicativo tecnológico, da atualização da malha cartográfica e outras atividades inerentes à preparação do censo que está a decorrer. Depois de realizado com algum êxito o Censo Geral de 2014, obviamente, esperava-se que a experiência adquirida pudesse transportar para o Censo de 2024 níveis mais elevados de organização e mais eficácia e eficiência no processo censitário em 2024. Mas o que se vai registrando no terreno parece ignorar por completo esta experiência e jogar para o lixo as ilações retiradas do censo piloto. A estrutura montada para coordenar essa gigantesca operação encontrou respaldo no Decreto Legislativo número 7/22, de 23 de julho, Regime Geral do Recenseamento da População e Habitação, que aprova as atividades do Recenseamento Geral da População e Habitação. Esta estrutura compreende a Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo Geral da População e Habitação, coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, do Presidente da República, e o Grupo Técnico de Apoio à Comissão Multissetorial do Censo Geral. A execução no terreno está a cargo do Instituto Nacional de Estatística, instituição com vasta experiência na condução destes inquéritos. A estrutura revelou-se excessivamente pesada e demasiado burocrática, pouco flexível para a tomada de decisões de ordem tática, o que minou a execução de muitas tarefas práticas no terreno, resultando em atrasos absurdos que ameaçam agora a integridade do processo. A estrutura está também inquinada porque no desenrolar do processo predominam considerações políticas lá onde deveria prevalecer o sentido técnico dessa operação. Financiamento do recenseamento. O processo censitário 2014 custou aos cofres do Estado angolano 200 milhões de dólares americanos, no câmbio fixo de 97,8 kwanzas por $1, ou seja, 19,56 mil milhões de kwanzas, repartidos entre despesas com pessoal, aquisições de ordem técnica e logística. Os gastos do governo com a realização do atual processo censitário 2024, constantes no Orçamento Geral do Estado, para o efeito inscritos no Orçamento do Ministério da Economia e Planeamento 2024, cifram-se em 53,6 mil milhões de kwanzas, 61% dos quais serviu para a compra de 239 viaturas de apoio, bem como a aquisição de tablets. De recordar que estas duas contratações juntam-se uma outra operada em 2023, quando o Presidente da República autorizou a aquisição de 25 viaturas Land Cruiser por 961 milhões de kwanzas, através de um contrato por ajuste direto, que serviram para o apoio à supervisão do processo de atualização cartográfica que ocorreu em todo o território nacional. Além disso, o Instituto Nacional de Estatística viu duplicar o seu orçamento de 37 mil milhões de kwanzas em 2023
para 68 mil milhões em 2024. O Recenseamento Geral da População e Habitação contou também com o apoio financeiro do Banco Mundial, no montante de 60 milhões de dólares, para o projeto de fortalecimento da capacidade estatística de Angola, com parte desses recursos aplicados no censo 2024 e contando igualmente com assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para as populações. Por aqui se pode depreender que, em boa verdade, não faltou dinheiro para o censo 2024, apesar do momento melindroso que atravessam as finanças públicas. A questão que se coloca prende-se, talvez, com a execução do Orçamento Geral do Estado referente ao atual processo censitário. Mas se todos sabíamos que o censo seria a maior operação a ser executada no ano corrente, o que vinha sendo anunciado desde 2022, por que não conferir primazia também na execução do Orçamento Geral do Estado para o Censo Geral da População e Habitação? Dito isto, passamos aqui a apresentar a avaliação e análise deste processo por parte do Governo Sombra da UNITA. O Censo Geral da População e Habitação tem-se deparado com muitas dificuldades que já não são possíveis de esconder, como provam os sucessivos adiamentos do término da operação de contagem. Estes transtornos resultam de um deficiente processo preparatório que condicionou logo a partida o início da operação. Com data de início prevista para o dia 19 de julho, o censo só começou de facto no dia 19 de setembro de 2024, isto é, 2 meses mais tarde. Mas mesmo assim, com muitos atropelos. Por outro lado, prevista para durar apenas um mês, o que significa que deveria terminar no dia 18 de outubro de 2024, ou 19. Também o término foi objeto de sucessivos adiamentos, estando agora previsto para o dia 19 de dezembro. Mesmo assim, com algumas reservas. O próprio coordenador da Comissão Multissetorial de Apoio ao Censo proclamou, em alto e bom som, que o termo da operação não podia ser adiado sob o risco das Nações Unidas recusarem a validação dos resultados. De lá para cá, já foram 3 adiamentos. Será que a ONU, através do Fundo das Nações Unidas para a População, vai ainda validar os dados? Ou estamos já a falar em tempo e dinheiro desperdiçados para produzir dados sem qualquer validade? Se for o caso, há quem de facto responsabilizar. O decurso da operação ficou também marcado por irregularidades, muitas delas inaceitáveis e premeditadas, incluindo declarações contraditórias por parte dos órgãos irresponsáveis afins à imprensa, refletindo logo ab início falhas e desorganização, bastante clamorosas. Problemas de ordem técnica, operacional e logística são apontados pelos técnicos e agentes censitários, bem como os cidadãos atentos em todas as localidades, como sendo os principais fatores de estrangulamento do processo censitário 2024. O processo de recrutamento de agentes censitários não obedeceu a nenhum critério de transparência e o treinamento posterior dos agentes foi incompleto e basicamente não comportou a formação na utilização da principal ferramenta a utilizar, que são os tablets. Eles foram adquiridos tardiamente, ou pelo menos
colocados à disposição dos agentes com atraso considerável, o que fez com que os agentes censitários entrassem para o terreno sem estarem familiarizados com o instrumento. Isto, obviamente, estendeu o tempo de entrevista e dificultou a cobertura da área distribuída a cada agente no tempo estabelecido. Além disso, os agentes censitários confrontaram-se com muitos outros problemas, tais como o incumprimento dos contratos no que toca ao pagamento dos subsídios, alimentação, e muitos tiveram a enfrentar condições muito precárias de mobilidade e alojamento. Portanto, a falta de transporte para zonas com longos percursos e a fome, merendas prometidas e não pagas na totalidade, completaram o pódio de dificuldades e constrangimentos na execução do censo, que exigiam, acima de tudo, motivação e empenhamento por parte dos agentes recenseadores. A entidade competente não foi capaz de assegurar fisicamente os agentes recenseadores, que foram tomados por pânico devido a ameaças nas zonas de trabalho de campo, onde houve, em certa medida, registro de assaltos por humilhantes e exposição com visível risco de vida daqueles. As dificuldades colocadas eram tantas que parecia que as próprias autoridades censitárias estavam a conspirar contra o próprio processo censitário. O cúmulo da apatia por parte dos órgãos competentes pode ser percebido no quadro encontrado num ficheiro que revela dados do dia 13 de outubro, com apenas 3% de sincronização como servidor CS Web das 200 localidades mapeadas na província do Kwanza Sul, quando faltavam apenas 6 dias para o encerramento da operação do Censo Geral. Os supervisores e agentes recenseadores reclamaram sem sucesso da inoperância dos tablets, uns com avarias, outros sem acessórios. Tem-se recorrido ao registro manual no campo e digitalização a partir das sedes municipais, onde havia o mínimo de condições. A maior parte das províncias observou, mais ou menos, essa nefasta ocorrência, mas sempre com o olhar impávido dos órgãos afins. Confrontados com o tempo, muitos agentes passaram a colar em muitos domicílios apenas o selo, que simbolizava censo efetuado, sem efetivamente fazer a entrevista, nem que fosse só para perguntar quantas pessoas moram, de facto, naquele domicílio. Se isto obedeceu a orientações superiores ou foi iniciativa dos agentes, está por se apurar. Mas o facto é que, com esta manobra, muitas pessoas não foram contadas, o que representa atropelos a algumas características do censo, tais como universalidade, simultaneidade e recolha com base no indivíduo. Estes atropelos podem comprometer extensivamente a integridade dos dados, a sua confiabilidade, e isto pode influenciar negativamente as entidades responsáveis pela validação dos resultados do censo. Também, os adiamentos sucessivos do fim da recolha de dados joga contra o caráter simultâneo do censo, porque a fotografia censitária obtida em 19 de outubro pode ser muito diferente da fotografia de 19 de dezembro. As populações humanas não são estáticas, muito mais nos nossos países, onde são altas as taxas de natalidade, mas também de mortalidade. E não são desprezíveis os movimentos migratórios, sobretudo transfronteiriços. Por tudo isto, questionamos com veemência a validade dos dados
que este censo está a produzir e o descaso das autoridades diante dos relatos aterradores relativamente ao censo. Perguntamos-nos se há por trás disso uma intenção velada de produzir dados distorcidos da realidade com o intuito de forjar uma nova geografia eleitoral que favoreça o partido-Estado em futuros processos eleitorais. Conhecendo como conhecemos o partido-Estado, esta é uma hipótese que não podemos descurar de todo. Senhores jornalistas, senhoras e senhores, passamos às considerações finais. Apesar de todas as evidências empíricas apontarem para o descalabro do processo censitário, o balanço apresentado pelo Grupo Técnico de Apoio à Comissão Multissetorial do Censo Geral da População 2024 revelou, com surpresa, um inusitado resultado positivo correspondente a 77% de cobertura nacional, sugerindo que o Executivo vai dar crédito à tese que paira em gabinetes afins no recurso à técnica de extrapolação com base em dados do censo 2014, muitos deles falsos e viciados com desvio padrão sem qualquer lastro de confiança. Dada a importância capital atribuída ao censo geral, o Governo, com apelo às organizações internacionais, mormente as agências das Nações Unidas, por sinal parceiras do processo censitário em Angola, deve refletir profundamente sobre o rigor e coerência de medidas de política com vista a tornar a operação do Censo Geral 2024 credível a todos os títulos e com a adequação universal que se impõe. Com uma sociedade civil e oposição galvanizadas, firmes e atentas à cosmovisão africana e não só, não é aceitável nos dias de hoje que a operação do censo sirva de mais um expediente administrativo para o regime manobrar e manipular os dados populacionais com fins eleitorais. Juntando a tudo isto, a incoerente lei da divisão política administrativa do país, a intempestiva lei de segurança nacional, a estranha lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos e a disfarçada lei de combate à atividade mineira ilegal, a injustificada composição atual da CNE, a dilação do prazo para aprovação do pacote autárquico, são, dentre outras, práticas recorrentes do partido-Estado que demonstram com clareza a construção de um golpe constitucional com fraude eleitoral à vista em 2027. Unamo-nos todos em torno de um projeto patriótico para impedir que isto aconteça. Senhoras e senhores, tenho dito muito obrigado pela vossa amável atenção.